Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós voltamos com a nossa série sobre Peaky Blinders, com alguns comentários históricos sobre a série, e chegamos agora à terceira temporada. Primeira temporada, a família Shelby estava crescendo em Birmingham, estava crescendo pela Inglaterra. Na segunda temporada, a família Shelby e os Peaky Blinders conseguem se estabelecer em Londres e ter uma relevância nacional na Inglaterra. E na terceira temporada nós temos uma pegada mais internacional, com questões diplomáticas, o Tommy Shelby quase um agente secreto a serviço do senhor Winston Churchill. Então, a treta, dessa temporada envolve basicamente os russos. Aparecem algumas questões, do trabalhismo, dos movimentos trabalhistas, aparecem algumas questões do comunismo, mas enfim, a parte histórica centraliza nos russos aqui. Então, qual é a situação, qual é o contexto ali da Inglaterra, dessa terceira temporada? Já estamos em 1924, então nós já temos algumas mudanças bem importantes. A gente tem, basicamente, nessa temporada, um foco para questões políticas, tanto numa questão internacional quanto dentro da Inglaterra. E isso ligado a um temor pelo crescimento, do comunismo soviético. E a Rússia? Qual era a situação da Rússia nesse momento, então? Bom, a Rússia já está liderando nesse momento a União Soviética, ela já foi formada. A guerra civil que começou ali fim de 1917, começo de 1918, por causa da Revolução Russa, ela foi vencida pelos bolcheviques. Então, enfim, um resumo rápido disso. Logo depois da Revolução, algumas forças políticas dentro da Rússia e mesmo algumas forças estrangeiras, como os ingleses, principalmente franceses, enfim, os vizinhos, os japoneses, os vizinhos da Rússia, estavam preocupados que a revolução se espalhasse e por isso decidiram ajudar os conservadores, ajudar os contra-revolucionários, o chamado Exército Branco, a luta contra os comunistas. Mas, em 1922, o Exército Vermelho, os comunistas, conseguem vencer, as forças intervencionistas, as forças estrangeiras, saem da Rússia e depois nós só temos algumas tentativas de sabotagem, alguns pequenos focos de revolta, ah, patrocinados por nobres, por políticos conservadores da Rússia ou mesmo por países vizinhos que vão tentar sabotar ou isolar a União Soviética que estava começando a se desenvolver. Então, ao mesmo tempo que esses países começam a temer o crescimento e o sucesso da União Soviética, a Rússia estava se industrializando. Então, para essa nova industrialização, para esse impulso soviético de industrialização, bom, eles tinham que negociar com outros países. E era favorável para alguns burgueses, para algumas grandes indústrias inglesas, francesas, norte-americanas, negociar esse processo de industrialização. Fornecer tecnologia, fornecer matéria-prima, fornecer máquinas mesmo para esse processo de industrialização. Então essa é a tensão até que, é bem apresentada na série. Ao mesmo tempo que, muitos políticos têm medo desse avanço do comunismo, alguns países começam a ver as vantagens de negociar, de fazer comércio com essa União Soviética que estava crescendo. É isso que aparece, principalmente nessa questão do Winston Churchill e da Oddfellows como, uma força paralela dentro do Estado inglês que vai tentar sabotar essa relação com a União Soviética, como a gente vai ver agora. Então, essa parte aqui, carrega um pouco de, grandes conspirações dentro da Inglaterra e tal. Pra gente isso não aparece muito. O Churchill, mundialmente, ele é conhecido como um herói inglês que teve papel fundamental, de resistência na Segunda Guerra Mundial. Então, Churchill representa esse lado mais conservador, de tradições militares, bastante anticomunista. Então, enquanto a Inglaterra, o governo inglês oficial, estava retomando relações comerciais e diplomáticas com os soviéticos,
O Churchill e uma parte desse governo estava planejando um ato que fosse levar a essa quebra diplomática. E ele tenta usar o Thomas Shelby para isso. Ele tenta fazer com que o Tommy negocie tanques que seriam roubados e entregues para nobres russos que estavam envolvidos com uma questão separatista na Geórgia, que é um país ali limítrofe da Rússia, que fazia parte da União Soviética, que estava, enfim, havia forças para que a Geórgia se separasse, saísse da União Soviética. E esses nobres russos vão tentar juntar forças para tentar minar a autoridade soviética ali na região. E os tanques serviriam para isso. Então o Churchill tenta fazer essa negociação, mas na verdade o que ele queria é que os soviéticos soubessem desse movimento e atacassem esses tanques antes que eles chegassem à linha de frente. Então esse é o movimento, o Thomas acaba percebendo isso, ele tenta avisar os soviéticos no meio do caminho, ele acaba meio que atuando ali como um agente duplo, bem coisa de filmes de espionagem ingleses ali, lembra James Bond e tal. E esse movimento que o Churchill faz usando o Thomas Shelby, ele foi baseado num boato, pelo menos, porque não é comprovado, de algo que o Churchill realmente teria feito. Ele teria entrado em contato com foras da lei, com mafiosos e tal, dentro da Inglaterra, para que eles fizessem serviços paralelos, serviços não oficiais, dentro da política inglesa antissoviética. Então, dentro dessa negociação também, o Thomas acaba conhecendo os chamados Oddfellows, que era um grupo assim que, basicamente para nós brasileiros, é uma maçonaria, basicamente isso, um pouco mais excêntrica e mais ligada à política. Então, o Oddfellows era uma ordem secreta, uma ordem fechada, tipo a maçonaria, só que nesse contexto inglês eles tinham bastante força dentro do governo, eles estavam em vários cargos importantes e tal. E esses Oddfellows fazem parte desse grupo conspirador, conservador, que vai se aliar ao Churchill para cortar as relações com os soviéticos. O Thomas está envolvido nessa grande conspiração e ele acaba conhecendo os russos, a nobreza russa que está negociando com os ingleses, e a parte histórica que eu acho que mais rende comentários aqui. Essa nobreza russa apresentada em Peaky Blinders, ela é extremamente caricata. Ela carrega muito das características que a literatura russa coloca sobre esses nobres, esse grande estigma que existe em volta dessa nobreza russa, que explodiu principalmente depois da Revolução Russa. Na Europa, depois da Revolução Comunista de 1917, começou a circular um discurso de que a revolução aconteceu na Rússia e não em outros países da Europa, porque a nobreza russa ela era peculiar, ela era extremamente extravagante, ela gastava demais, ela explorava o povo. Essa nobreza russa seria um mau exemplo de como a elite lida com o povo, e teria sido esse mau exemplo um dos principais motivos que teriam levado à revolução. Então, enfim, há vários traços históricos que fortalecem essa caricatura da nobreza russa que aparece no Peaky Blinders. Então eu separei algumas cenas e algumas características para a gente poder ver como isso acontece. Então, a primeira cena que eu queria mostrar era uma cena que traz um pouco dessa questão do luxo, das riquezas, dessa riqueza decadente, na verdade, que é apresentada nessa nobreza russa. Quando a família russa, os Petrov, vão mostrar as joias para o Tom escolher para a negociação deles, fica bem claro, assim, são joias de antepassados, de uma história gloriosa, que agora eles têm para vender, para que eles possam sobreviver e fazer as suas tramas ali. Então, essa cena aqui em que o Alf Solomons vai analisar as joias, traz bastante essa questão do apego às riquezas do passado. Yes, give me that. Give me 4.
1945, with a royal provenance. Essa cena também traz uma questão bem interessante, que é esse ranço, essa raiva que o Wolf faz questão de expor para os russos naquele momento ali. Isso porque o Solomons é um judeu e a Rússia foi um dos países que mais perseguiu os judeus até aquele momento ali. Ah, enfim, perseguições, exclusão, mesmo massacre de comunidades judaicas foram coisas comuns na Rússia século XIX e uma parte do século XX ainda. Então, o Alf carrega um pouco desse rancor na fala dele dos judeus em relação aos russos. Além disso, a família russa ali é mostrada como de um humor extremamente instável. A Tatiana, que é a duquesa que acaba se aproximando do Tommy, ela tem muito isso. Mas toda a família ali tem essa questão bem complicada, assim, eles estão conversando de boa, mas quando vê eles começam a falar, porque a gente vai ter que matar ele. Mas eles estão ali, parece que estão bravos, aí depois estão numa orgia com os Shelby, então é algo muito instável. O Thomas mesmo diz, eles são loucos. Os ingleses que aparecem ali em relação aos russos estranham bastante essa instabilidade, assim, isso que parece ser uma loucura, né? Esse estranhamento em relação aos russos também está numa questão cultural. Tem um momento em que a Tatiana vai fazer faz ali, simula uma roleta russa, como a gente pode ver nessa cena aqui. I emptied the chamber except for one bullet. This is a game we used to play. Existem várias lendas sobre o surgimento dessa brincadeira, entre aspas, da roleta russa. Mas a mais forte é que ela teria sido, pelo menos, popularizada durante a Primeira Guerra Mundial por soldados russos que, quando eles estavam fora de serviço, eles faziam eles faziam a prática ali de brincar com a arma para impressionar as pessoas na volta. Dali teria surgido a questão da roleta russa. Então, aqui mostra mais uma vez questões exóticas, culturais russas, de uma forma bem. Até com a Tatiana, essa cena tem um pouco de sensualidade e um amor pelo perigo, e a ideia que ela tenta colocar no Tommy de viver intensamente. Seriam valores colocados dentro dessa nobreza russa excêntrica, né? Pelo menos. Outra questão, outra característica bem forte que aparece em vários momentos, até para fortalecer a ideia desse filme de espionagem, basicamente, que tem nessa temporada, é os russos não são confiáveis. Eles são traiçoeiros, a qualquer momento eles podem nos trair, eles vão fazer alguma coisa, eles só agem de acordo com seus interesses. E essa cena aqui da Tatiana no final deixa isso bem claro. Of course. I have a pen. E por fim, uma outra questão histórica bastante relevante que dá para trazer são os cossacos. Esse grupo étnico específico dentro da Rússia, que era um grupo de camponeses que acaba se desenvolvendo dentro de uma milícia camponesa para a nobreza russa ali do século XIX. Então, quando a Rússia se envolve em guerras, cada vez mais o governo russo, o Império Czarista, começa a utilizar os cossacos como um exército de defesa. Então, eles são meio que nômades, eles deixaram que eles mantivessem vários elementos culturais deles, como aquela dança que aparece com os Shelby fazendo ali, imitando os cossacos. Eles puderam manter essa cultura desde que eles servissem militarmente ao Império Russo. Então, quando acontece a Revolução em 17, eles são basicamente um grupo étnico fechado, separado, bastante ligado a questões militares e dependentes da nobreza russa. Então, durante a Guerra Civil, por exemplo, os cossacos estão do lado da nobreza russa. Eles não estão do lado do Exército Vermelho. Tem até uma parte ali que, nessa cena que o Tommy diz pro Arthur: não, os cossacos não fugiram.
da Primeira Guerra Mundial. Porque eles foram contra o Exército Vermelho, porque eles foram contra os comunistas, porque eles estavam do lado da nobreza russa e queria que a Rússia continuasse na guerra. Russians all turned and ran. Cossacks didn't run, Arthur. Então, essa família russa ali que mantém essa milícia dos cossacos, enfim, são realmente assim uma força paramilitar dentro dessa Rússia czarista que é mais um apego dessa nobreza decadente ligada ao passado. Bom, pessoal, eu quis então só trazer algumas questões aqui dessa terceira temporada que, como pra gente isso não é muito comum se comentar nos livros de história, várias questões, de repente, quando vocês assistiram essa temporada, ficaram meio no ar. Essa temporada aqui, pra mim, ela é bem específica, ela tem muito esse ar de filmes de espionagem e tal, grandes tramas e traições, mas ela foi legal, assim, ela saiu um pouco, pra mim, assim, da vibe das duas primeiras temporadas, mas mantém aquela essência dos Shelby saindo por cima da carne seca sempre, né? Então, pessoal, bom, futuramente eu volto com a quarta temporada. Já assisti, já escolhi algumas coisinhas para comentar. Espero que vocês estejam gostando da série ainda. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.